Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Estamos aqui, todos os sábados, no Livro dos Espíritos, mais precisamente nas questões de 459 a 463, que fala sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse tema é interessante, principalmente para os médiuns que estão iniciando, que sempre tem dúvida, quando é ele quem está falando ou quando é o espírito que está ali junto com ele se expressando. Não é? Então esse tema nos ajuda muito sobre isso e algumas coisas mais que a gente vai ver nessa noite. Então, começando aqui pelas questões, 459, ela nos diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Veja só, os espíritos não só encarnados, como desencarnados também. Muitas vezes, quando a gente vê essa pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, a gente pensa nos espíritos desencarnados. Não é? Mas aqueles que estão ao nosso redor, encarnados, também influem bastante em nossas vidas, em nossas decisões, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, profissional. Tem sempre alguém ali do nosso lado, na nossa proximidade, nos influenciando. E o contrário também, nós influenciando aqueles que estão ao nosso redor. Então isso é algo de muito natural e simples da gente compreender. Tanto de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado. Então ele diz aqui o seguinte, a resposta, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quando a gente faz uma leitura rápida, quando diz assim, são eles que vos dirigem, dá a sensação de que o nosso livre-arbítrio é invadido, é superado, quando na realidade não é bem assim. Muitas vezes a gente diz assim, com a mãe que não diz, após o primeiro filho, que diz o seguinte, meu filho é que me dirige. Ele é quem vai dizer se eu vou sair de casa, se eu não vou, para onde eu vou. A partir dali, a mulher antes de ser mãe e a mulher depois de ser mãe. E o pai também. Mas é por aí que esse pensamento nos traz. São eles que vos dirigem. Nos dirigem no sentido daquilo que está próximo a nós e que é necessário, mas não no sentido de dominar o nosso livre-arbítrio, Porque senão seria um aspecto negativo, quando na realidade não é um aspecto positivo. Assim como a criança, o bebê, influencia positivamente na vida dos pais, no exemplo que eu estou dando, os espíritos bons também o fazem da mesma forma. E nós também fazemos a mesma forma no sentido contrário. Não é só dos outros para nós, mas também de nós para os outros. Se a gente pegar, por exemplo, Emmanuel como referência, a gente vê a relação entre Emmanuel e Chico. Emmanuel sempre orientando Chico. E Chico sempre nos orientando. Então a gente vê Chico sendo orientado por um lado e por outro orientando. Assim somos nós também. Tem hora que a gente orienta aqueles que estão ao nosso redor, mas tem hora que a gente também é orientado. E a gente tem mais dificuldade em ser orientado do que orientar. Porque falar para o outro é sempre mais fácil do que a gente falar para aquele que a gente está vendo no espelho. Quando a gente se olha no espelho, é difícil da gente falar, da gente ser sincero com nós mesmos. Então, seguindo aqui, tem um breve comentário que diz o seguinte: se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados em todos os lados em que nos movimentamos.
Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias, não é? Ele fala aqui sobre também o médium espírita consciente dessas influências, passa a perceber com mais intensidade, pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo. E entre eles, seus guias espirituais, estabelece uma corrente permanente de comunicações, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. Então a gente vê ali sempre na relação, né, Emmanuel-Chico, exatamente isso daqui, prevalecia sempre, né, em grande maioria, aquilo que Emmanuel passava para Chico. Não é? Mas não era de forma impositiva, mas sim Chico compreendendo aquilo que Emmanuel estava passando, e então ele seguia. Né? Nem sempre Chico ficava de acordo. Né? Teve o episódio da peruca, em que Chico usava, né? E nem Chico ficou de acordo, mas nem por isso foi atropelado, digamos assim, né? Foi imposto a ele algo. Apenas cada um expressou a sua opinião, mas foi respeitado, né? Prevalecendo, então, a opinião e o livre-arbítrio de Chico, naquela ocasião. Na questão 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, né? Nós temos os nossos próprios pensamentos e temos aqueles que nos são sugeridos. Com relação a isso, né? Ele responde o seguinte: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, essa parte final, quando ele diz aqui duas ideias, sempre duas ideias, uma, na sua boa parte, pertence a nós, e a outra pertence àqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente fica, né, combatendo, fica na dúvida, sem saber para qual a gente vai. Né? Geralmente a gente vai para aquela que a gente gosta, na medida que estamos ainda inferiorizados. Quando a gente vai evoluindo, então a gente vai deixando de lado o que gosta e vai seguindo a decisão do que é necessário. Né? Depois do necessário, aí vem aquilo que nós compreendemos. Né? Até que, enfim, a gente faz com a plena consciência do que estamos fazendo. E aí, nessa situação, já nem precisamos, né, do auxílio, né, de outros espíritos. Já é um estágio bem evoluído. Né? Então, todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança, por atração dos iguais. E é por isso que, muitas vezes, não se pode distinguir os sugeridos dos próprios, por estar acostumado a pensar daquela forma. É a lei da sintonia. Né? As nossas sintonias trazem para perto de nós aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos desejando. Né? Muitas vezes atraímos, assim como mosca de padaria. Né? Pelo simples fato de ter o doce ali, aquela mosca aparece. Então, pelo simples fato de pensarmos, a gente atrai. Né? É muito comum a gente pensar em alguém e aí, com pouco tempo, esse alguém entrar em contato conosco. Né? Principalmente se esse alguém tem algum tipo de afinidade conosco. Né? É a mesma situação que nós já temos bastante conhecimento, que é a lei da sintonia, que ele nos fala aqui. Na questão 461, diz o seguinte: como havemos de distinguir os pensamentos
que nos são próprios dos que nos são sugeridos. Então, como é que a gente vai, né, ser ajudado em separar o que é da gente e o que não é da gente? Ele diz o seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, quando a gente está, quando a gente se pega, digamos assim, conversando sozinho, conversando com nós mesmos, certamente a gente não está conversando com nós mesmos naquele momento. A gente está conversando com alguém. Que alguém é esse? Vai depender muito do tipo de pensamento que a gente esteja ali. Em situações de extrema dúvida, eu costumo dizer o seguinte: se você tem uma decisão para tomar e tem muita dúvida com relação ao que vai fazer, faz o seguinte: coloca Jesus no seu lugar. Se Jesus estivesse no seu lugar, o que é que ele faria? Pronto. Se você conseguir fazer isso, você vai enxergar claramente, Quando eu digo você, nós, nós enxergaremos claramente, o que ele faria ali. E ali está a melhor das alternativas, que nem sempre é aquilo que nós desejamos naquele momento. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Então, veja, quando a gente faz, sem que fique caracterizado que aquela ideia, aquele pensamento vem de outrem, então nós não perdemos o mérito daquilo. Quem vai ter o mérito daquilo é aquele outro. É por isso que os espíritos que nos ajudam, que são popularmente chamados de anjos, eles nos ajudam sem aparecer, de forma oculta, para que o mérito não fique com ele, e sim fique com a gente. Se se decidisse pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior seria a sua responsabilidade. Então, quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. E essa frase afasta muita gente das religiões. Quer dizer que quanto mais eu souber, mais eu vou ser cobrado, então não quero saber não. Não quero saber não. Muita gente foge das religiões exatamente por isso aqui, não só das religiões, como do cristianismo. Quando ele vai, é melhor eu ser inocente, porque aí eu não vou ser culpado daquilo ali. Na minha família mesmo tem uma pessoa que ela é bem característica dessa situação daqui. Ela sempre lembra essa frase: olha, quanto mais eu souber, mais eu vou ser cobrado, então eu tenho um pouco para pagar. Ele diz assim: como eu tenho um pouco para pagar, é melhor saber pouco. E aí não frequenta, Mas é isso. 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias, Então, as grandes invenções, as grandes ideias, de onde vêm? A resposta é a seguinte: algumas vezes, ela lhes vem do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos,
como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. É uma forma da gente ser, digamos, testado e aprender a questão da vaidade, né, da prepotência, do orgulho. Porque muitas vezes a gente pode pensar o seguinte: que grande ideia eu tive, né? Poxa, se não fosse por mim, nada teria acontecido, né? E aqueles bons espíritos que estão ao nosso redor ficam ali até, às vezes, sorridentes, dizendo assim: poxa, como ele ainda está infantil, achando que aquilo tudo era dele, não é? Quando, na verdade, não, ele foi ajudado ali. Mas o bom é que, pelo menos, o mérito ficou para ele. E aquele mérito ficou para ele como incentivo, para que ele continue a pesquisar, continue a evoluir, né? Quando chegar mais na frente, ele vai começar a perceber que as ideias não vêm sempre dele, né? Muitas vezes vêm de instâncias, né, superiores, mas aí ele vai ter que aprender por si só, né? Até isso nós teremos que aprender, para que o mérito sempre seja o nosso. Então, na 463, é o seguinte: diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Bom, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, né? Inspirações. Então, as inspirações nossas vai depender muito de como a gente esteja conectado, né? Então, quando a gente fica muito conectado com o problema, por exemplo, a gente, sem perceber, a gente está na faixa vibratória ruim, né? Na faixa vibratória inferior, que é a do problema, né? O problema, essa palavra já diz, é alguma situação ruim, né? Pelo menos no ponto de vista daquele que a enxerga, né? Como sendo um problema. Considerando que realmente seja um problema, né? Então, o que é que vai acontecer ali diante daquela situação? Aquela pessoa ela vai ficar tão ligada ao problema que, obviamente, não vai encontrar solução nenhuma. Não vai ter saída, né? Não vai encontrar alternativas, porque ela se fixou no problema. Então, quando nós estamos nessa faixa, né, de não enxergar nada à frente, não enxergar nenhuma solução, pode observar que você não está buscando a solução, e sim está presa ao problema. E é muitas vezes nessa situação que espíritos que estão, né, irmãos que estão ali próximos e que passaram e sofreram por aquele mesmo problema, estejam ali te incentivando, né, a continuar fixo naquele problema, para que sofra a mesma coisa que ele sofreu, né? Paralelo a isso, também tem aqueles que ficam, né, ajudando. Olha, pensa na solução, procura fulano, procura ciclano. Muitas vezes através dos sonhos, né? Durante o sono nós somos ajudados com boas conversas, se assim nós permitirmos, né? Porque muitas vezes a gente não permite, a gente entra numa faixa de sintonia tão fixa no problema que não se permite nem a ser ajudado. Quando alguém se aproxima para ser, né, para ajudar, esse alguém ele é mal compreendido, ele é maltratado, né, para que seja uma repulsa enorme, né? E isso aí é uma das piores situações, porque cria uma barreira, né, não permitindo que seja ajudado. Nessas situações, é bem complicado, porque exige daquele que quer ajudar muito de inteligência, pouca emoção e muita razão. É mais ou menos o trabalho de um médico, não é? Um médico, quando ele entra numa sala,
né? Ali ele vai tratar o doente poderá ser agressivo com ele, e ele não vai poder se envolver emocionalmente com aquele médico. Então, assim somos nós, né, em nossos lares, seja onde nós estivermos. Se for o outro que está numa situação de fixação no problema e a gente tenta ajudá-lo e ele é agressivo conosco, a gente vai ter que fazer o papel de médico. Não pode entrar nessa sintonia de emoção. O que a gente vai ter que fazer é o uso da razão, né? Razão e paciência. A depender da situação, né, pode-se insistir o quanto for possível para se tirar aquela pessoa daquela situação dali. Não é fácil. Não é fácil porque é preciso realmente ter muita paciência e sangue frio, né? Entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas está ali firme, e quando chega lá na frente, então aquela pessoa ela vai amolecendo. Na medida que ela vai amolecendo, então ela vai mudando a faixa vibratória dela, e aí ela vai começar a abrir caminho para as soluções. E aí é quando a coisa muda e melhora, né? Daí a importância da gente saber escutar as pessoas, né? Falar para que os outros escutem é fácil, né? A gente escutar o que os outros têm a nos dizer não é tão fácil assim. Porque além de escutar, a gente tem que filtrar também, né? Saber se o que aquela pessoa está dizendo tem algo de bom ali, tem algo que realmente construa, né? Que trilhe pelo caminho da solução. Então, continuando aqui, qual a importância dos pensamentos em nossas vidas? Então, veja, as perguntas do Livro dos Espíritos da noite de hoje já foram ditas, tá? Aqui já é fora dessas 4 perguntas planejadas para a noite de hoje, mas que estão dentro do tema, né? Qual a importância, então, dos pensamentos em nossas vidas? Primeiro, é através dos pensamentos que nós poderemos ter saúde, que nós poderemos ter felicidade, bem-estar, amigos, companheiros, cônjuges, né? Superação, realizações, conquistas, mas também podemos ter o contrário de tudo isso. Vai depender do que escolhemos para os nossos pensamentos. Então, sempre que nós estamos numa faixa vibratória ruim, a gente vai adoecer, né? A tendência de adoecer é enorme. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele baixa, né? Baixa pela nossa própria vibração que nós estamos emitindo. E aí, com isso, a gente fica muito exposto às situações da natureza. E aí o nosso corpo facilmente ele é atingido. Quando é o contrário, pode observar que quando estamos bem com a vida, é difícil a gente pegar uma doença que venha de nós mesmos, digamos assim, né? Pegar um resfriado vem da natureza, né? Quebrar uma perna vem da natureza também, não é isso? Mas, quando a gente está de bem com a vida, é muito difícil a gente ficar triste, a gente ficar sem esperança, ficar depressivo. É difícil a gente ficar preso ao problema. A gente vai sempre estar preso a soluções alternativas, não é? Daí a importância da gente conseguir, né, se manter sempre nessa faixa da solução e não do problema. É muito comum a gente ver pessoas dizer, poxa, eu queria ser como fulano. Ele é tão positivo, ele sempre está ali, o mundo está caindo, mas ele está ali sempre, né, com uma alternativa na cabeça, com uma solução. Às vezes ele está até enganando a si próprio, né? Mas é melhor enganar a si próprio numa solução, digamos, que aparentemente seja ilusória, do que ficar na vibração do problema sem ter alternativa para nada, não é? Então, a importância dos pensamentos em nossas vidas está muito relacionada à nossa saúde, à nossa felicidade, a tudo que nós buscamos, né?
Quer coisa mais importante do que essa? Né? E aí tem uma questão interessante dentro desse contexto, quando diz assim, existem pessoas limitadas em inteligência? Né? Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, fulano ele é tão negativista, tão como é que se diz? Pessimista, não é? Não consegue ter nada, vislumbrar nada na vida, nada é bom, nada serve, nada dá certo com aquilo dali. Naturalmente, essa pessoa, muitas vezes, além da situação vibratória em que ela se encontra já de longo tempo, até de encarnações anteriores, não é? Ela até fica meio que viciada naquela situação dali. Né? Eu me lembro que, antes de eu entrar para o Espiritismo, eu tinha medo de ficar alegre. Porque eu pensava o seguinte, se eu ficar alegre, é porque amanhã vai acontecer alguma coisa de ruim. Se eu ficar alegre, é porque amanhã vai acontecer alguma coisa de ruim. E acontecia mesmo. Acontecia na maioria das vezes. Não é? Aquilo ali era eu que alimentava, era eu que trazia aquilo ali para mim. Eu atraía, né, através dos meus pensamentos. Se hoje eu vou estar alegre, então amanhã eu vou atrair algo de ruim para mim. E era isso exatamente que acontecia, pela lei da sintonia. Até que um dia comecei a entrar no Espiritismo, estudar um pouco, e aí a gente percebe que não é bem assim, não é? Então, uma coisa interessante que diz aqui para a noite de hoje é o seguinte, né? Existem pessoas limitadas em inteligência, considerando que a parte física dessa pessoa esteja dentro da normalidade, esteja dentro da saúde, não é? Então, não existe pessoas que são limitadas em sua inteligência. Apenas existem pessoas que ainda não conhecem bem suas aptidões. Não é? Então é muito comum, por exemplo, pelo simples fato de ter uma família bem-sucedida na área de direito, que possa ser que um daqueles que nasceu naquela família não tenha a melhor habilidade para direito. E sim para a pintura, para a arte, né, para a área de saúde, né, para a área esportiva. E aí, essa pessoa, se ela caminha, né, seguindo e obedecendo à força impositiva, né, da tradição da família, que tem que ser advogado, tem que atuar no direito, e aí vão dizer assim, olha, fulano é muito burrinho, viu? Muito burrinho, não vai ser um de nós, não. E a gente, né, na família, a gente vê irmão falando com irmão, pai falando do filho, do neto. Ah, meu neto não vai dar para nada. Quando ele diz não dá para nada, ele fala referente a direito, porque direito é tudo, né? Na analogia que nós estamos fazendo. E aí acaba trazendo essa imagem para aquele espírito, para aquela pessoa, e ela acaba pensando que realmente ela é limitada em sua inteligência. Quando, na realidade, a habilidade dela está em outro lugar, está em outra profissão, em outra atividade, que ela precisa enxergar isso e buscar isso daí. Não é? Então, isso está muito ligado ao conhece-te a ti mesmo. Não é? Conhece-te a ti mesmo. E aí, muitas vezes, diz assim, se não for com direito, você não vai ganhar dinheiro nunca, você não vai ser ninguém. Né? E muitas vezes é um artista muito bem sucedido, é um jogador de futebol muito bem sucedido, né? Em outras áreas, um pintor, culinária, né? Só gosta de cozinha, quando vai ver muito bem sucedido na área de culinária, pode ter rede de restaurantes, etc. Né? Então, todos somos espíritos com o mesmo potencial de inteligência, pois Deus é justo em sua criação. A diferença está no grau, no estágio em que conhecemos a nós mesmos e na dedicação que dispomos para adquirir novos conhecimentos. Não é? E aí vem aquela história da influência dos espíritos ao nosso redor. Uma coisa é um espírito influir e a gente permitir essa influência. A outra é a gente permitir que ele se sobreponha ao nosso livre-arbítrio. Todo espírito que tenta se sobrepor ao livre-arbítrio de alguém
ele não é um espírito superior. Não é. Trata-se de um espírito inferior. E que, na maioria das vezes, ele está apenas interessado nos seus próprios interesses, nas suas próprias ideias, né, na sua própria maneira de ver o mundo. Então, é preciso ter cuidado com isso. Os espíritos superiores, eles jamais vão agir de forma a não respeitar o livre-arbítrio, seja lá de quem for, né? Então, esse é um ponto importante. É uma observação a ser feita. Poxa, aí, se eu tenho alguém, né, por exemplo, na minha família, que está sendo tão impositivo a ponto de atropelar o meu livre-arbítrio, então observa. Observa. Com isso não quer dizer que ele esteja desejando o mal, né? Não quer dizer isso daí. Quer dizer falta de conhecimento. Isso certamente sim, a falta de conhecimento. E é isso que o torna inferior. Mas não necessariamente que é uma pessoa ruim ou que uma pessoa que esteja desejando o mal. Mas apenas ele está agindo segundo o seu conhecimento, que ainda é muito pequeno, ainda é muito inferior o suficiente para, ao invés de proporcionar a solução, levar a um problema psicológico, a um problema, né, psiquiátrico, etc. A um problema emocional também. Então, por que é tão difícil vencermos os nossos pensamentos negativos, né? Por que é tão difícil? Vamos ver. Porque ainda estamos mais acostumados a pensar e a dedicar nossa atenção às coisas negativas. Porque isso tem a ver com a nossa faixa vibratória, não é? Quanto mais ainda temos pouco conhecimento, mais a gente vai se influenciar pelas situações materiais, né? As incertezas materiais, por exemplo, como foi o exórdio de hoje, né? Quanto mais a gente tem incertezas, principalmente materiais, mais materializado nós estamos, né? Vamos pensar, por exemplo, em Chico, né? Quando Emmanuel chega para ele e diz, olha, vamos começar por 30 livros. Ele, mas como é que eu vou conseguir escrever 30 livros se eu não tenho nada, né? Se eu não tenho um tostão no bolso? E a coisa aconteceu, não é? Então, o universo, ele converge a favor, né? Quando eu digo universo, eu digo as energias e digo também os espíritos que estão ali ao nosso redor, que eles vão, né, converger ao nosso favor. Eu, por exemplo, lembro que quando eu casei, né, a situação financeira não era boa, né? E aí veio o primeiro filho, eu digo, pronto, e agora? Como é que vai ser? Né? No entanto, junto com aquele filho, veio um monte de coisas, né? Apareceu o quarto todo arrumado, apareceu fralda, vieram de todos os lugares, né? Essa energia está relacionada a quem? O próprio mérito e condição também daquele espírito que está chegando, né? Meu filho, ele trazia na bagagem dele, né, os méritos dele, né, a caminhada evolutiva dele, e ele trouxe isso para dentro de casa. A gente costuma ver somente de nós para do nosso lado, mas o outro lado também está chegando ali, né? E nunca faltou nada, ao contrário, sempre apareceu mais coisas, melhorou a situação em todos os aspectos, né? Então, o cultivo do pensamento negativo traz pessimismo, derrotismo, visão patológica, né? É devotada ao estudo das alterações estruturais e funcionais das células, dos tecidos e dos órgãos que estão ou podem estar sujeitos à doença, que acabam por produzir doenças, né? Então, o pessimismo nos deixa doentes, ao invés de nos deixar sadios. Procure direcionar os pensamentos para as coisas boas da vida, as boas lembranças, o aprendizado, a religião, a meditação, etc. E a dificuldade está aí, né? Porque muitas vezes, vamos supor que seja uma mágoa, que seja um ressentimento de algo que aconteceu, né? Aquilo vai doer, aquela mágoa vai doer em nossas emoções, né? Até no aspecto físico, né? Vai dar dor de cabeça, vai dar insônia, né? Vai dar alteração de humor, vai dar uma série de sentimentos e de sequelas
que nos prendem nessa teia, né, de faixa ruim de pensamentos negativos. E aí é que devemos, muitas vezes, dar ouvidos à ajuda do próximo, né? É a gente diminuir o orgulho e saber escutar, né? Que muitas vezes é ali que está a nossa solução. Seja através da religião, através do atendimento fraterno, né? Etc. Pensar é criar. Jesus nos disse: pedis e obtereis. Bata a porta e ela vos abrirá. Quando a gente está nessa faixa negativa, a gente esquece até que se a gente pedir a Jesus, pode dar certo, né? Mas a gente acha que não, que ele não vai ajudar a gente, que ele não existe, que ele está ocupado com pessoas com situações mais difíceis do que a nossa. Na verdade, tudo isso são desculpas que nós damos a nós mesmos para que a gente não peça nada. Porque a gente está preso, né, ao problema. E Jesus é uma solução. A gente só vai buscá-lo, né, na medida em que a gente começa a sair do problema e começa a pensar na solução. Ou seja, sair da vibração ruim e entrar numa vibração boa. Uma outra situação também, né, para aqueles que trabalham com mediunidade, que trabalham em obras de caridade, etc., ali tem sempre uma equipe trabalhando junto, né? E esses espíritos estão, na maioria das vezes, em plenas condições, não só de ajudar aos outros, né, mas ajudar aquele que participa daquela equipe, né? Se eu faço parte da campanha do quilo, né, aquela equipe espiritual dali, ela não vai só ajudar aos outros, eles também vão ajudar aqueles que estão, né, aqueles trabalhadores que estão ali necessitados. Só que a gente esquece de pedir ajuda a eles também, né? É como se eles não existissem. A gente acha que a ajuda vem sempre de fora. E muitas vezes o potencial de ajuda está ali, suficiente ao nosso lado, né? Mas eles só vão nos ajudar na medida em que a gente permita que eles entrem em nossas vidas, né? Então não nos esqueçamos disso, né? De que se fazemos trabalhos em prol do próximo, ali tem uma equipe. E nós também somos o próximo em muitas situações. Qual a diferença entre a intenção positiva e a negativa, por exemplo? Não é? Um pensamento negativo só atinge outrem se estiver em desequilíbrio. Vê que coisa interessante. Se nós estivermos de alguma forma em desequilíbrio, então um pensamento negativo poderá nos atingir. Porque a gente está naquela mesma faixa vibratória. É simples a gente ver isso. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas dizem assim: o que vem de baixo não me atinge. O problema é que a gente não sabe em que altura nós estamos, né? O que vem de baixo não me atinge, mas a gente não sabe em que altura a gente está. De repente, a gente está ali bem pertinho que dá para alcançar a gente, né? Então, assim, um pensamento negativo só tem sucesso se ele realmente conseguir chegar ao desequilíbrio de algum de nós, né, que esteja ali. Muitas vezes ele não consegue chegar diretamente àquela pessoa, mas ele pode chegar em alguém que está ao lado. E aí, esse desequilíbrio foi plantado no vizinho, no irmão, no pai, na mãe, na esposa, no filho, e esse desequilíbrio vai interferir na nossa vida. Então ele faz por tabela, né? Aquele pensamento, ele age por tabela. E cabe a nós, né, entendermos isso daí. E principalmente detectarmos para que a gente tenha uma solução inteligente para o que está acontecendo. Já o pensamento positivo, sendo verdadeiro e saindo do coração, este não tem barreira que segure. Tá? Um pensamento do bem, de verdade, um pensamento positivo, ele vai chegar lá, seja lá onde for, independente de altura, independente também de profundidade, digamos assim, não é? Pode estar na situação umbralina mais delicada possível, né, imaginária,
Mas o pensamento positivo vai chegar lá, sim, até aquele destino. Porque o pensamento positivo, ele não tem barreiras. É a diferença do negativo. O negativo, ele vai sofrer com as barreiras que ele vai encontrar. Né? Ele só vai prosperar se realmente tiver algo que ele consiga fazer. Já o positivo, ele não precisa de nada. Ele, por si só, atinge o destino final. E quanto a uma ideia fixa, não é? Quais as suas consequências? Quando a gente fica com aquela coisa, aquele disco arranhado, né? Fica remoendo aquela mesma ideia, domingo, 2 horas da manhã, fica aquele pensamento repetitivo. E agora? E agora? Aí fica, né? A noite toda, até amanhecer o dia, aquele pensamento repetitivo ali. Então, quais as consequências disso? As nossas células respondem aos nossos comandos mentais. Logo, quando temos pensamentos destrutivos, formamos células alteradas, doentes, exatamente nos órgãos relacionados ao que pensamos. Né? Então, quando nós ficamos com o pensamento repetitivo, né, sabemos que ali tem uma obsessão. Mas não é esse o trabalho da noite de hoje, nessa linha de pensamento. Ela existe, mas não é o raciocínio de hoje. Mas o raciocínio de que aquela ideia fixa vai fazer com que o tempo vá passando, e a gente se fixe no problema. Né? Vai ficar repetitivo, vai ficar cansativo. Então é melhor dormir. É melhor dormir, apaga, né? Arruma um remédio, alguma coisa e apaga, é melhor. Já que não consegue, força a barra. Né? Mas não pode viciar nisso também. Né? Mas é por aí. Né? Baixamos nossa imunidade e enfraquecemos nosso sistema imunológico. Ou seja, tomamos o veneno e esperando que talvez o outro morra. Não é? Se o motivo pelo qual a gente fica com aquele pensamento repetitivo for mágoa de alguém, não é? Essa mágoa pode ser o quê? A gente tomar o veneno e esperar que o outro morra. Né? O outro já seguiu em frente e a gente ficou com a mágoa. Ele está lá sem mágoa nenhuma, seguiu a vida dele, pode até estar alegre, enfim, mas a pessoa que está ali está sem dormir, com aquele pensamento repetitivo. Então, pensamento repetitivo, a luz amarela acendeu. Né? No campo da mediunidade, certamente, uma obsessão, né, que precisa ser detectada, precisa ser trabalhada, identificada, que grau de interferência é aquele dali, né, para que a pessoa encontre ajuda alternativas. Então, por fim, ele diz assim, né, onde está o nosso pensamento, é lá que nós estamos. E essa decisão sempre está nas nossas mãos. Sempre está nas nossas mãos. Né? Uma pessoa que se acha, por exemplo, assim, muito acima do peso, né, com uma imagem que não é boa, sempre terá vontade de comer mais, digamos assim. Né? Por quê? Porque a ansiedade dela vai trazê-la para que alimente mais aquilo dali. Aí entra naquele ciclo. Né? De bebida, por exemplo, cada vez beber mais. Né? E assim vai. Então, por fim, qual a importância da oração nesses casos abordados? É a oração que nos guiará e nos dará força para nos concentrarmos nas soluções. Porque o simples fato da gente parar e rezar já faz com que a gente pare naquele momento de pensar no problema. Então já desviou o pensamento. Né? Fisicamente falando, já desviou o pensamento para alguma coisa. E desviar pensamento para alguma coisa é ótimo. Realmente é o caminho para a solução. Principalmente se for para a oração. Porque além da gente desviar do problema, a gente se conecta com energias positivas, com energias boas, com energias superiores, principalmente se for do Cristo. Né? E aí a gente vai mais facilmente, mais rapidamente, sair daquela situação ruim. Então, por hoje é só. Não sei para vocês, mas para mim foi rápido, no instante passou. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje, agora e sempre, que assim seja.